Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou Tatiane Miner e hoje a gente vai falar sobre descarte. Como podemos agir de maneira mais sábia durante esta fase tão difícil? Meus queridos, os narcisistas, eles têm um objetivo principal ao se aproximar de você. Eles desejam obter o suprimento e também ter as necessidades do falso self atendidas. Narcisistas, eles buscam um relacionamento com outra pessoa exatamente como pessoas adictas, viciadas, procuram por drogas. Narcisistas, eles são viciados em diversas coisas. E é para isso que você entrou na jogada. Eles são adictos pela sua admiração direcionada a eles. Eles querem que você os veja como pessoas maravilhosas e nada a menos do que isso. Detalhe, não é só no começo, tá, gente? É de maneira constante ao longo da relação. Os narcisistas, eles também são viciados em elogios. Eles precisam disso para se sentirem existentes e vivos. Eles querem o melhor lugar, eles também querem o reconhecimento. Eles são adictos ao respeito que você deve a essa pessoa. Afinal de contas, ele é superior a você. Eles também são adictos ao quanto você os faz sentir-se especiais. São viciados em ganhar, viciados na sua dedicação e no serviço prestado a eles. Eles são viciados também em ter razão, em estarem certos. Eles querem que você, balance a cabeça e concorde, então, com todas as suas declarações. Sim. São viciados também em raiva. Enfim, em vários alimentos poderosos que alimentam essa casca vazia e insaciável que nunca dá conta de preencher. São viciados em controlar, viciados em atenção, tudo isso são coisas que eles precisam e continuam a buscar durante toda a vida. É claro que os suprimentos, eles vão ficando escassos ao longo do tempo, por isso eles vão mudando a estratégia para obter, pelo menos, o básico para sobreviver. A adição, meus queridos, é quando você tem alguma coisa, mas você quer mais e mais de determinada substância para ter as suas necessidades supridas. Então, o narcisista precisa de suprimento, mais suprimento, mais suprimento. Em outras palavras, eles têm uma tolerância mínima, né? Eles precisam de um mínimo de suprimento necessário para obter os resultados. Caso contrário, eles vão buscar sim o suprimento em outras fontes, pode ser em outros relacionamentos, ou no trabalho, ou com amigos, nas redes sociais também. Devemos entender que todas essas grandes necessidades, né, de ser satisfeito, de ter o seu falso self validado, fazem o narcisista buscar por pessoas capazes de suprir isso. Sem o suprimento, o narcisista tem a sensação de não existir. A sensação é de completa ausência. O narcisista, ele existe por conta dos suprimentos, ele existe por conta sua. E, na verdade, não há ninguém dentro do narcisista. E isso é realmente muito triste. Eles são vazios e inseguros. E eles operam segundo o lema, me alimente. Você é a máquina de fornecer comida para mim. Quando eles se relacionam com você, existem ao menos 6 itens básicos que se referem ao seu papel na vida deles. Vamos ao primeiro. Você deve ser uma pessoa capaz de ser controlada. É esse o motivo pelo qual você foi selecionado. Você passou no teste. E eles sentem, então, que tem e podem ter um bom controle sobre você. Outro item é que as suas opiniões, elas não importam, elas não são legítimas.
eles não precisam delas, afinal, eles sabem tudo. Veja bem aqui, a única coisa que ele precisa é o que você tem a dar para ele. Isso que é realmente o interessante. E eles desejam isso de você com todas as forças, mas não é por você, tá, gente? E sim pelo que você pode fazer por eles. Você também tem que ter outra característica. As suas preferências e gostos são para o narcisista um incômodo. E as pessoas que estão perto de você, seus familiares e amigos, também são um incômodo. Mas lá no início do relacionamento, no início do jogo, eles até toleram. Mas depois eles vão se afastando e também afastam você. Outro item básico é que você deve entender que o narcisista, né? Eu sou melhor do que você. E é a sua obrigação certificar a minha superioridade. Cansa, né, gente? Realmente, eles querem que você diga, sim, Senhor, é assim mesmo que tem que ser. Como o Senhor quer. Outro ponto, se eles falarem que algo está certo, correto, verdadeiro ou é a melhor opção, é simplesmente o seu trabalho reforçar a opinião dele, sem discutir. Gente, são esses os requisitos básicos para você, então, estar na vida dessa pessoa. Mas então, meus queridos, o que acontece quando você passa a deixar claro, transmitir aí essa mensagem que você não quer mais cumprir esse papel, que você já não quer mais ser suprimento dessa pessoa, que você já não consegue mais alimentar tantas necessidades? O que é que acontece? Bom, quando você basicamente passa a não cumprir com os seus deveres, para o narcisista você se torna uma pessoa dispensável. É isso mesmo que você ouviu. Você se torna uma pessoa dispensável. E além disso, de ser dispensável, você também merece uma boa lição. Você deve ser colocado no seu lugar. Perceba que no momento que você passa a se questionar sobre a capacidade em atender a essa pessoa, eles já estão percebendo isso porque eles são hipervigilantes. E eles já estão pensando que uma vez você foi valorizada. Mas agora você deve ser desvalorizado. Bom, você já foi alguém que merecia o meu elogio, mas agora eu vou te dar o meu desprezo. Antes você era uma confidente para mim, mas agora você não saberá mais nada do que se passa na minha mente e na minha vida. Você terá o meu silêncio. Antes você era uma pessoa valiosa, mas agora você vai para um monte de lixo. Vou te jogar lá na garagem. Antes você recebia os meus carinhos, os meus presentes, os meus favores, mas agora você não merece mais nada disso. Antes você era a pessoa que eu considerava razoável. Agora, você não sabe nada. Antes, você era uma pessoa que fazia boas escolhas. Desde que essas escolhas coincidissem com o que eu quero. Mas à medida que você tem opinião própria, eu já falei pra você que isso não é legítimo. Você não está autorizada a escolher absolutamente nada a partir de agora. Meus queridos, vamos ser práticos. Na mente deles, uma vez você era, e agora você é totalmente descartável, você não vale mais nada, você não faz mais sentido na vida deles. Mas como é que você passa de um estado altamente valorizado, uma pessoa estimada, para um ser imprestável? Como isso acontece? Existe algo muito importante que você deve perceber. Narcisistas, eles nunca tiveram interessados em você.
nunca absolutamente, muito menos no que você era, no que estava dentro de você, na sua história, nas suas necessidades. O que eles queriam de você era que você validasse a falsa narrativa sobre quem eles são. Eles queriam simplesmente que você concordasse com eles sobre a narrativa de que eles são especiais. No curso de 8 semanas, eu explico sobre o que acontece na mente do narcisista, para que ele entenda que você tem que fazer isso. Uma vez que você passa a entender as coisas pelo que elas são, você vai notar que tem muito mais por vir e que você não dará conta. E ao constatar isso, você passa a não fornecer tudo que antes você dava, porque você já está cansada. E aí eles passam para o modo de descarte. E eles assumem lá na mente deles: ok, você deveria me alimentar. E agora você mudou de ideia. Agora você diz que não vai mais fazer isso por mim. Então eu tenho que me livrar de você e seguir em frente. Eu tenho que buscar outra fonte de suprimento. Afinal de contas, eu preciso sobreviver. O narcisista, então, nessa fase, ele vai transparecer os pensamentos sobre você. Eles não vão fazer nenhuma questão de esconder a máscara. Cai. Afinal de contas, como você ousa em me desafiar, como você ousa em não me adorar? Eu sei que essa palavra adorar é muito forte, mas ela representa muito bem o que o narcisista quer. Ele quer ser adorado, assim como se fosse um Deus. É assim que eles pensam que são na realidade grandiosa que você valida. A grandiosidade deste falso self que eles construíram para se manterem estáveis. Bom, parte do raciocínio deles implica no seguinte, meus queridos: eu vou preencher o meu vazio drenando você, drenando o seu valor e declarando que o valor é meu, retirando de você qualidades e dizendo que as qualidades são minhas. Eu sou o único que tem valor nesse mundo. Pelo menos é assim que eu penso no meu relacionamento com você. Outra forma que eles têm de pensar é a seguinte: a melhor maneira de eu ser alguém é você sendo ninguém. Eles elevam a si mesmos às suas custas. E também vão deixar claro que se sentem ameaçados. Isso de forma não verbal, fazendo cara feia ou xingando. Eles vão deixar claro que eles se sentem ameaçados por suas conquistas e distinções. E como resultado disso, você verá a raiva, o desprezo, o ódio. E de fato, tudo isso que eu acabei de citar são ingredientes que definem quem eles são por dentro. É realmente muito lamentável, meus queridos, pois eles são consumidos por esses sentimentos. E você vai perceber que você nunca conseguiu ter uma conversa razoável e decente com eles, porque uma conversa razoável são de pessoas iguais, mas ele se sente superior a você. Eles não fazem nenhuma questão de chegar em um denominador comum. Eles revelam que são completamente incapazes de gerenciar desapontamentos e diferenças. Eles têm quase zero capacidade de lidar com situações quando as suas necessidades de suprimento não estão sendo atendidas de maneira adequada. Meus queridos, quando eu vejo esse tipo de reação do narcisista prestes a descartar na fase de desvalorização, e quando ele entra no modo de descarte, quando ele encaminha, esse descarte, a minha expressão é a seguinte: meu Deus do céu, não dá para entender esse processo, ou a única forma que eu poderia dizer que esse processo, ele é simplesmente transacional.
Os narcisistas, eles têm um entendimento sobre a vida, né? Sobre a vida das pessoas muito pobre. E eu realmente sinto muito por isso. Eu sinto muito por eles, porque eles seguem as suas vidas ocas, de maneiras escusas ao longo da vida, perdendo tudo, perdendo relacionamento, perdendo dinheiro, ficando sozinhos no final. É muito triste constatar que esse foi o jeito que eles escolheram para viver a vida. É muito triste constatar isso, principalmente quando você amou ou ama uma pessoa assim. Hoje, absolutamente, eu não consigo e nem irei seguir orientações de alguém que é desequilibrado, desinformado, que não tem capacidade de prever as consequências e que se movimenta no presente, no fluxo das suas necessidades. Uma pessoa tão mal preparada e imatura. Se o narcisista quer descartar, se ele quer descartar você, se ele quer descartar a mim, o que a gente vai dizer? Ok, você me descartou. E agora eu terei de reorganizar a minha vida, reorganizar várias relações, circunstâncias, mas pode deixar que eu darei conta. Veja bem, meus queridos, o narcisista lamentavelmente tomou conta da sua vida por esse tempo. Mas isso aconteceu para que você acordasse. Isso foi um alerta, um chamado para que você possa começar de novo, um novo dia, para você escrever o seu próprio roteiro, um novo roteiro para o próximo capítulo da sua vida. E eu sei que você vai conseguir.